Olá, seja bem-vindo a essa aula em que a gente vai trabalhar com algumas funções de matemática financeira que constam dentro do pacote TidyQuant. E eu estou chamando essa aula de uma aula bônus porque a gente justamente vai trabalhar com um tema paralelo ao módulo, não é o tema foco do módulo. Tá? O tema foco deste módulo de Engenharia Econômica é justamente trabalhar com os métodos de análise de projetos de investimentos, como TIR, VPL, porém, aproveitando que vamos utilizar funções do TidyQuant para analisar estes métodos e também aproveitando que o TidyQuant tem algumas funções de matemática financeira, a gente vai aproveitar e vai ver elas rapidamente aqui nessa aula e eu vou fazer aqui um paralelo, assim, batendo os valores que a gente encontrar aqui no R com a HP12C, que é a calculadora financeira mais conhecida. Vamos lá? Bom, olhando aqui na tela, o primeiro ponto que eu quero comentar é sobre este link que eu separei. Este link trata de um emulador da calculadora HP12C. Se você simplesmente digitar no Google HP12C Emulator, você vai encontrar uma diversidade aí de emuladores, tá, que vão fazer a mesma coisa que este que eu vou lhe mostrar. Então você pode abrir esse ou simplesmente procurar um outro. Eu já deixei ele aberto aqui numa nova aba e ele é simplesmente uma réplica da calculadora HP12C, tá? Então, em dado momento aqui da aula, a gente volta ali para este link e vamos bater esses valores que a gente vai calcular no R. Tá bom? Bom, a parte da aula que a gente vai trabalhar é esta parte do código que trata sobre matemática financeira. E vamos inicialmente dar um help nesta função TidyQuant FV, que eu inclusive acho que ela já está aberta aqui. Já estava aberta, mas não tem problema. Com um ponto de interrogação e a função ele abre o help, né? Aí na verdade é um help em conjunto, alguns pacotes têm isso, né? Um help único para várias funções. E aqui neste único help, nessa única página de ajuda, a gente tem as funções aqui NPV, FV, a taxa interna de retorno, PV, PMT e o rate, tá? Vamos fazer um depara de cada uma dessas funções aqui com a HP12C, tá? FV, né, é o Future Value. Então, quando eu quero encontrar o valor futuro, na HP eu também tenho a tecla FV. O PV é quando eu quero encontrar o valor presente de uma determinada condição ali que eu seto nos parâmetros, tá? Então, dado um valor futuro, uma taxa, o número de períodos, eu consigo encontrar um valor presente. Na HP12C também é PV, de Present Value em inglês. O PMT, né, que é de pagamento, ele também tem a mesma tecla na HP12C, PMT, que é, por exemplo, quando a gente quer encontrar um valor de uma prestação, tá? Ou quanto você precisa poupar, por exemplo, a gente consegue calcular com o cálculo de PMT, que são pagamentos periódicos. E a rate, que é na HP12C, é a única que é diferente, que é indicado pela tecla I, tá? A I significa a taxa na HP12C, que aqui a gente tem como rate a função, tá bom? E a tecla N, só para fechar essa linha de cima da HP12C, né, que passou todas elas menos a N, nesse canto esquerdo da HP12C, a tecla N é um parâmetro aqui dentro das funções, que é o número de períodos, tudo bem? Outro ponto interessante de comentar é este type, que essas funções usam. O type, no R, aqui no TidyQuant, ele pode ser 0 ou 1, indicando 0 para quando os pagamentos ali são feitos no ato, né, no começo do período, e 1 para quando são feitos no final do período. Então a HP12C também tem essa possibilidade,
o padrão é trabalhar com pagamentos no começo, tá, do período. A HP12C ela tem essas configurações aqui pelo GBAG e GEND, aqui nas teclas 7 e 8, tá? Então, assim, é assim que essa é a comparação entre HP12C e essas funções do TidyQuant. Aqui tem os exemplos, se eu não estou enganado, são os exemplos padrão que são trazidos na documentação. Não, tem algumas coisas diferentes já, mas não tem problema. Agora a gente vai passar uma a uma e vamos batendo os cálculos na HP12C, tá bom? Então, inicialmente, o FV significa que eu estou em busca de um valor futuro. Então, se eu estou em busca de um valor futuro, eu devo já ter em mãos um valor presente, que ele é um parâmetro justamente da função, tá? Também tem uma taxa e um número de períodos. Poderia ter um PMT, mas não tenho aqui neste exemplo. Então, imagine que a minha taxa é 0,05, e aí vem um outro parênteses, que na HP12C, essa taxa lá entra em percentual, e no R e também nas funções equivalentes a estas do Excel, a taxa entra como decimal, tá? Então, aqui no R ela vai entrar como decimal e lá na HP ela vai entrar como percentual. Número de período 5, PV negativo de 100. E aí eu vou encontrar um valor futuro. Se eu tenho um PV negativo de 100, o que significa? Pode ser um caso de um investimento, tá? Quando você desembolsa R$100, ele tem um sinal negativo no seu fluxo de caixa, né? Porque é um desembolso, está saindo do caixa. Mas você desembolsa, por exemplo, para investir em uma aplicação financeira. E essa aplicação financeira, depois de um determinado período de tempo, como aqui 5 períodos, por exemplo, podem ser 5 meses ou 5 anos, tanto faz, depois desse determinado número de períodos, este dinheiro retorna como um valor futuro corrigido por uma taxa. Então é esse tipo de simulação que a gente está fazendo aqui. Vamos lançar esses valores na HP12C também, tá? Então eu tenho a taxa como 5%, tá? Eu lanço como 5 no R em decimal. Número de períodos também é 5. O PV menos 100. E aí na HP12C a gente tem essa tecla CHS, que significa Change Signal, ou seja, mudar o sinal, tá? Eu aperto ela e aí eu aperto o PV para indicar que eu estou tendo um desembolso, né, no momento presente de R$100. Não tenho nenhum PMT, agora quero encontrar então o meu FV, meu valor futuro. 127,63. Vamos ver quanto que dá o resultado no R. Eu aperto Ctrl Enter e ele sai o resultado ali no console. Tá aqui, ó, 127,63, né, aproximando, arredondando. Ah, mas e se eu fizesse aportes periódicos nesses 5 anos de R$20? Então vamos ver. Eu teria que adicionar 20 ao meu PMT, por exemplo, que ele vai indicar aqui que a cada período eu teria um aporte novo de R$20. E na HP12C, basta eu acrescentar 20 ao PMT, só que como serão desembolsos também, porque estou falando de um investimento, precisa sair com um fluxo negativo, tá? Com um sinal negativo. E aí, aperto de novo no FV. Opa, tenho 238,14. Vamos ver como é que fica no R. Opa! Exatamente, caí na minha própria pegadinha. Tem que colocar o sinal negativo no PMT, tá? E aí sim, 238,14, tá? Então assim, a gente fecha o FV. Lembrando que se eu quisesse, aqui eu estou só rodando a função, mas se eu quisesse atribuir a um objeto, poderia fazer isso, tá? FV, aí ele vai salvar esse objeto no meu ambiente. Agora para o PV, eu vou isolar ele aqui. Imagina que eu tenho o caminho inverso do que a gente fez antes, né? Então o primeiro valor que a gente encontrou foi 127,63, quando não tínhamos o PMT aqui. Se eu coloco o 127,63 no FV, tá? 5 períodos, 5 de taxa, 0 de PMT. Vamos ver qual que fica o nosso valor presente.
eu vou limpar a HP12C, FCLX, limpa ela. Então vamos lá, 5 de N, 5% de taxa por período, FV 127,63 de FV, aí positivo, né? Aí eu vou calcular então quanto que eu precisaria investir hoje para que daqui a 5 anos, a uma taxa de 5%, eu teria R$127. Então vamos ver, justamente os R$100 de antes, tá? Então este é o cálculo inverso. Aqui eu poderia, se você quer algo um pouco mais realista, né? Quanto que eu preciso aplicar para ter 50 mil, né, em 5 anos a uma taxa de 5%? Teria que aplicar 39 mil. Tá? Então vamos só bater os valores. Aqui tem que dar justamente o 100, olha, bateu. E se eu mudasse, como eu acabei de mudar o FV para 50 mil, eu teria que realmente investir R$39 mil. Então eu também poderia atribuir a este objeto aqui, chamá-lo de PV, por exemplo, tá? E ele vai salvando tudo aqui no meu ambiente. Na sequência a gente tem o PMT. O PMT vem de payment, né, de pagamento. Então agora eu vou trabalhar com a lógica de calcular prestações, tá? Então vamos supor um caso aqui, eu não sei se eu vou seguir esse exemplo que ele dá aqui. Deixa eu imaginar. Isso, pode ser este caso aqui. Imagina o seguinte, você compra um celular, tá, de R$1.000. Então, este celular vai representar o seu present value, seu valor presente de R$1.000. Por quê? Porque você foi na loja, você saiu com um celular, correto? De R$1.000. Então, você saiu com aqueles R$1.000 na forma de celular na sua mão. Só que agora você tem que pagar todo mês uma parte desse celular. E não vai ser de graça, né? Porque o dinheiro tem seu custo e você vai pagar uma taxa de juros por isso. A taxa de juros é de 5% e você vai pagar em 20 vezes, tá? Em 20 períodos. Pode ser uma taxa mensal de 5%, pagando durante 20 meses. Este cálculo aqui é também chamado de tabela price, tá? É um cálculo usado aí para empréstimos, para encontrar valores de parcela e também para alguns casos de financiamento, tá? Até de financiamento imobiliário, financiamento de veículos é bastante comum também. Então vamos lá. Quanto que eu teria que pagar por mês? Então a minha parcela mensal seriam 20 vezes de R$80. Se você pegar esses R$80 aqui e multiplicá-los por 20 períodos, vai dar R$1.600, ou seja, é muito mais do que os R$1.000 que eu tenho na forma de um celular hoje, né? Só que esses R$604 a mais é justamente o custo do dinheiro, é o valor dos juros que você está pagando, tá bom? Vamos bater isso aqui na HP12C, como é que faz? Vamos lá, vou sempre, né, ter o hábito de limpar ela, FCLX, agora vou lançar os dados, são 20 períodos, taxa de 5%, um PV de 1.000, agora vamos calcular o PMT. Beleza, R$80 com 24 centavos é o valor que eu vou ter que pagar de prestação, exatamente o mesmo valor que deu aqui para nós no R. Mesma coisa, se eu quisesse atribuir só um objeto, PMT, desta forma. E agora, por fim, chegando na última fórmula, a gente chega na rate, né, que é a taxa. A taxa, ela é representada na HP12C pela letra I. Então, se quiséssemos, vamos fazer o caminho inverso que a gente fez antes, né? Deixa eu lançar o PV de 1.000, que é o 1.000 do celular, pagando uma prestação de R$80 com 24. Lembrando que o R nos números decimais ele usa ponto como padrão, então não é vírgula como a gente usa no Brasil. 80,24, vou botar R$80 só para arredondar e dar uma taxa um pouquinho diferente, só para você ver. Aí o que tem que acontecer aqui? Tem que vir de resultado uma taxa muito próxima a 5%.
correto, porque foi justamente a taxa que a gente usou aqui para chegar nesse PMT de 80. Então, como eu estou mantendo os mesmos valores, a gente deve ter uma taxa muito próxima a 5%. Opa, tive algum problema aqui. Eu tenho que inverter, né? Eu tenho que colocar aqui negativo. Isso. Porque o PMT vai representar a minha saída de caixa. Faltou fazer isso, tá? Senão dá problema. Então, agora sim tenho de fato uma taxa aqui de 4,96%, muito próxima de fato a 5%, então está correto meu cálculo. Agora vamos lançar esses valores na HP12C, já limpei ela, meu número de períodos é 20, a taxa eu não tenho, eu vou calcular. Meu PMT é menos 80, lembrar de botar a negativa agora, 80 change signal, PMT, e o meu valor do celular ali, o meu valor presente, é de 1.000, tá? E qual seria a minha taxa? Então, ou seja, aqui eu estou levando em conta que eu vou, né, chegar nesse valor do celular, para conseguir quitar esse valor do celular. Então, eu vou precisar dessa taxa de 4,96% ao mês, pagando essas prestações de 80 reais, tá? Esse tipo de cálculo pode ser usado para você encontrar o caminho inverso, por exemplo, também. Quanto que você deve buscar de taxa de rendimento num investimento financeiro, caso você né, esteja poupando um valor X. Então, você poupando um valor X, você não consegue aumentar esse valor, você pode tentar identificar qual seria a taxa ideal que você deveria buscar, e aí talvez você procure um investimento um pouco mais arriscado, que venha proporcionar essa taxa um pouco melhor. Muda-se apenas os sinais aqui, mas é a mesma coisa, a mesma lógica. Tudo bem? Então, na verdade, se fosse lógica de investimento, né, o meu PV seria negativo e o meu PMT aqui poderia ser positivo se fosse trabalhar com recebimentos também. Enfim, se eu fosse fazer um cálculo de renda que eu quero receber, eu poderia também trabalhar dessa forma. Então, tem várias coisas que dá para fazer a partir dessas fórmulas bastante simples de matemática financeira, que estão todas dentro da HP12C. Deixa eu voltar para como eu tinha feito, para não mexer. E para finalizar, então, eu posso atribuir também a taxa a um objeto chamado I. Um objeto chamado I. E aí eu fico com todos os objetos aqui no meu ambiente, tá, armazenados. Mas qual que é o grande ganho de você fazer isso no R e não fazer isso na HP12C? O grande ganho justamente a lógica de script, porque na HP12C você viu, tem que ficar lançando valor por valor e clicando tecla por tecla toda vez. Isso é muito trabalhoso quando você quer fazer, né, grandes simulações, grande quantidade de simulações. E quando a gente trabalha com R, com essa lógica de script, como eu falo, sempre a gente tem que ter um raciocínio crítico e criativo também para conseguir desenvolver, né, códigos que sejam replicáveis, que a gente consiga aplicar em grande escala, porque esse de fato o grande diferencial de utilizar uma linguagem de programação e scripts e não utilizar essas ferramentas tradicionais, como é o caso da HP12C e até mesmo do Excel também, porque o Excel também tem estas mesmas funções. Mas então a gente finaliza dessa forma essa aula bônus, né, com esses tópicos adicionais sobre matemática financeira, e seguimos então nas próximas aulas com a continuação dos métodos de engenharia econômica. Até a próxima!